Sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de Geografia para o terceiro ano do Colégio Emaús. Turma, nesta aula eu vou fazer a correção das atividades que eu deixei na aula anterior. Na aula anterior nós estudamos sobre os meios de transporte aéreos. São aqueles meios de transporte que se deslocam pelo ar. Nesta aula eu vou fazer a correção e nós vamos entender um pouquinho sobre os meios de transporte aquáticos ou aquaviários. Número 1. Por que as pessoas circulam pela cidade? Para quê? Já pensaram no porquê? Para trabalhar, para passear, para se deslocar em direção aos locais de lazer, para estudar, para realizar compras, para diversos motivos, para ir ao médico. Então, as pessoas vão circular pela cidade por diversos motivos, né? Número 2. Que tipos de meios de transporte existem? Que diferenças há entre eles? Bom, existem os meios de transporte terrestres, aéreos, aquáticos e os subterrâneos. Qual que é a diferença entre eles? É a maneira como eles vão se locomover, né? Por exemplo, o meio de transporte aquático ou aquaviário, ele vai se locomover pela água. O meio de transporte aéreo vai se locomover pelo ar. O meio de transporte terrestre vai se locomover em terra, em chão firme, né, em solo. 3. O que são meios de transporte motorizados? São aqueles que utilizam motores, mecânicos ou elétricos para se deslocarem. Por exemplo, carros, ônibus, aviões. 4. Dê exemplos de meios de transporte não motorizados. Bicicleta, patins, patinete, cavalos, carroça, charrete. 5. Nas cidades, os transportes terrestres são mais utilizados. Na sua opinião, por que isso acontece? É uma opinião de vocês, tá bem? Eu trouxe aqui apenas uma sugestão de resposta para quem ainda ficar com dúvidas. O que a gente tem que levar em consideração nas cidades? O deslocamento é um caminho mais curto, né? É uma distância menor. Então, nessa distância menor, não precisa de um meio de transporte como o avião, por exemplo. Não é verdade? E outro fator também que a gente tem que levar em consideração, o valor da tarifa que é pago nos meios de transporte. Os meios de transporte terrestres, o valor da tarifa é mais baixo, né? Essa tarifa, o valor é mais acessível às pessoas. Imagina se todo dia a pessoa for trabalhar usando um avião. O preço da passagem é muito mais alto. Então, tem esse fator também, preço da tarifa. Nas cidades, uma quantidade maior de pessoas se deslocam para locais onde as distâncias não são tão grandes. Um outro fator também que deve ser levado em consideração é o valor da tarifa paga para usar o meio de transporte. 6. Além dos terrestres, que outros meios de transporte são utilizados em uma cidade? Transportes aquáticos, ou terrestres, os transportes aéreos também, tá? Aqui, na verdade, é aéreo, tá, gente? Transportes aquáticos ou aéreos, tá? Escreva outra importância dos meios de transporte, além de levarem e trazerem pessoas. Bom, quando você faz uma compra pela internet, como que você recebe essa mercadoria? Você mora em Belo Horizonte, vai comprar de São Paulo. Como que você recebe o seu produto? Através do meio de transporte, não é verdade? Você faz o pedido de uma pizza, sábado de noite. A pizzaria é distante. Como que você vai receber o seu pedido? Através de um meio de transporte. Então, os meios de transporte, eles servem também para transportar cargas e mercadorias nas cidades. Pode ser transportar também de uma cidade para outra. Página 99. Escreva na cruzadinha o nome dos meios de transporte. Bom, a cruzadinha é essa. Tem os desenhos dos meios de transporte, né?
Este 1 aqui representa o quê? Uma motocicleta. É um meio de transporte motorizado e é um meio de transporte terrestre. Este 2 aqui representa o quê? Um metrô, também é um meio de transporte motorizado e terrestre. Vamos ao 3. O 3 é um trem, meio de transporte terrestre e motorizado. 4. O 4 é um carro, é um meio de transporte terrestre, motorizado e também particular. 5 é um ônibus, meio de transporte terrestre, motorizado, pode ser particular ou público. 6. O 6 é um caminhão, não é isso? Um caminhão, meio de transporte terrestre, motorizado e particular. 7, cadê o 7? O 7 é uma bicicleta, meio de transporte terrestre, não motorizado e particular. O 8 cadê o 8? O 8 é uma charrete, né? É uma carroça. O 8 é uma carroça, não é uma charrete. Charrete vai ser o 10. É um meio de transporte não motorizado e que depende da tração animal. O 9. O 9 será um navio. É um meio de transporte aquático ou aquaviário. É um meio de transporte motorizado. O 10 nós já vimos, né, que é uma charrete, é um meio de transporte não motorizado, terrestre e de tração animal, que depende da força de um animal para ser movimentado. 11. O 11 é uma canoa, um meio de transporte aquático. 12. 12 é um cavalo, é um meio de transporte de tração animal. O 13. O 13 é um helicóptero, é um meio de transporte aéreo motorizado, né? 14. O 14 é um avião, é um meio de transporte aéreo e motorizado. Todos esses meios de transporte, gente, servem para transportar pessoas, mercadorias e cargas, tá bem? Vamos finalizar por aqui a nossa correção. Vamos continuar com os meios de transporte aquáticos ou aquaviários. Existem diversos modelos de meio de transporte aquáticos, né? Podem ser barcos, navios, balsas ou canoas. Esses meios de transporte aquáticos, eles podem ser fluvial, marítimo ou lacustre. Nós vamos entender o que significam esses dois termos aqui, fluvial e lacustre. O transporte fluvial, olha que imagem bonita. O transporte fluvial, como nós estamos vendo, é um transporte que acontece pelos rios. É um dos meios de transporte mais antigos da humanidade. Vocês sabiam disso? Antes da invenção, né, das embarcações, o ser humano utilizava troncos de árvores, toras de madeira, para fazer a travessia de um lado para o outro. E, inclusive, gente, os rios eles tiveram extrema importância no desenvolvimento dos primeiros grupos humanos, né? Na sedentarização, no desenvolvimento dos primeiros agrupamentos, das primeiras civilizações humanas. Porque as margens dos rios que encontrava terreno fértil para o desenvolvimento agrícola. Essas embarcações também, gente, o meio de transporte fluvial tem como objetivo transporte de pessoas, de mercadorias e de cargas. O transporte marítimo ocorre nos mares e oceanos. É o principal tipo de transporte internacional para a comercialização de diversos produtos. Qual que é a vantagem desse tipo de transporte? Não é um transporte caro, tá bem? E é um transporte de grande capacidade, que pode fazer o transporte de uma grande quantidade de mercadorias. De acordo com o itinerário realizado, o transporte marítimo pode ser de cabotagem, é aquele realizado entre os portos de um mesmo território, é aquele transporte doméstico, né? Vai de um porto de um estado ao porto de outro estado. E internacional,
aquele que é realizado entre portos nacionais e internacionais. O transporte marítimo, gente, ele também necessita de uma boa infraestrutura. O que é isso? Ele precisa da instalação de um porto para receber essas mercadorias, para fazer o descarregamento, né, da carga, e precisa também dessa boa infraestrutura, desses bons meios de transporte, para transportar essas mercadorias do porto para o seu destino final. No caso, por exemplo, quando é matéria-prima, transportar essas matérias-primas do porto para as indústrias. Quando é produtos, né, a ser entregues nas lojas, transportar esses produtos do porto para as lojas, para o comércio. O transporte lacustre não apresenta um caminho longo, né? Como a gente pode observar aqui. O termo lacustre, ele vem de lago, tá? É um transporte que acontece por meio de lagos. Este tipo de transporte, gente, não ocorre a longas distâncias, né? Geralmente ocorre o transporte de pessoas e cargas entre as cidades. Como é um transporte que ocorre em lagos, ele é mais restrito. E, inclusive, os lagos, né, as lagoas artificiais, são muito utilizados também na prática de esportes, né, para o lazer, com jet ski, né, principalmente em épocas de calor. Esse transporte lacustre, ele não é comum em todos os territórios. Ele vai ser mais comum nas regiões onde possuem mais lagos. Por exemplo, nos Estados Unidos, no Canadá, que são países, né, que possuem uma quantidade de lagos maior em seus territórios. Vou finalizar essa aula, tem algumas atividades para vocês fazerem, tá bem? Sobre os tipos de transporte, nós já finalizamos. Vamos recapitular aqui. Os transportes terrestres são aqueles que circulam por terra. Os transportes terrestres, eles podem ser motorizados e não motorizados, e eles podem ser também de tração animal. No transporte terrestre, ele pode ser particular ou pode ser público. As cidades, os grandes centros urbanos, precisam adotar, né, um sistema de mobilidade urbana que é para as pessoas terem acesso a esses espaços urbanos. Então, a mobilidade urbana também, como nós vimos, é a forma como as pessoas e as mercadorias vão se deslocar para ter acesso a esses espaços urbanos. O transporte aéreo é aquele que ocorre pelo ar. O transporte aéreo ele é um transporte rápido, é um transporte que abrange, né, grandes distâncias e pode ser um transporte internacional também. O transporte aéreo requer também uma boa infraestrutura, que é a instalação de aeroportos. Como nós vimos, no transporte aéreo existe o controle do tráfego aéreo. O controle do tráfego aéreo são as pessoas que ficam em terra e que fazem o acompanhamento dos voos para evitar colisão entre aviões e também para auxiliar os pilotos, né? Principalmente quando existe muita turbulência, quando os pilotos acabam errando a rota, né? Então, o controle de voo está lá para isso também. O transporte aéreo também, gente, serve para transportar cargas. Não é muito comum cargas pesadas, né? Geralmente no transporte aéreo utiliza-se para fazer o transporte de mercadorias que possui alto nível de tecnologia, de eletroeletrônicos, né? Que são produtos mais caros, inclusive. Já o transporte marítimo, né, aquele que é realizado para comércio internacional, ele realiza o transporte de diversos materiais, roupa, minérios, alimentos, dentre outros. Lembrando, o transporte marítimo, ele é um transporte mais viável, é um transporte que possui uma grande capacidade, né, de armazenar uma carga e requer também uma infraestrutura, requer a instalação de portos para haver o descarregamento desses navios.
Gente, vamos finalizar por aqui. Na próxima aula nós vamos continuar sobre o transporte na cidade. Tem algumas atividades para fazerem. Copiem as perguntas no caderno, tá bem? E façam com bastante atenção. Bons estudos para vocês. Até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.